E aí, pessoal, conforme eu coloquei lá para vocês, esse vídeo aqui, ele é rapidinho, é uma dica para vocês resolverem exercícios em que envolvem relação fundamental, principalmente equações, tá certo? Então vamos lembrar assim, ó, a relação fundamental que a gente tem aí para fazer o exercício, você tem que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, tá? Então eu vou até escrever isso aqui, ó. Então, a relação que a gente tem, né, que a gente chama relação fundamental, que é extremamente importante. Estou escrevendo aí, ó. Ela fala assim, ó. Vou escrever aqui no cantinho, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Tá? Isso daí nós já fizemos, eu já demonstrei, já falei, já expliquei. Agora, disso daqui, nós vamos decorrer o seguinte, ó. Eu posso abrir essa equação em duas. Então, vamos supor que eu queira isolar o seno. Eu posso falar que o seno ao quadrado de x sempre será 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, eu teria também aqui, ó, que cosseno ao quadrado de x, fazer esse x aqui ficou feio. É igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Para que serve isso? Porque, de repente, em algum momento, você quer trocar. Então, vamos supor, como isso aqui é tudo uma relação só, você pode trocar a qualquer momento. Eu tenho um seno ao quadrado, por algum motivo na equação, numa identidade, ou sei lá, num problema, eu quero trocar um pelo outro, eu posso, sem problema nenhum. Inclusive, de repente, para calcular direto no exercício. Ele te dá o seno, você precisa achar o cosseno, você já pode falar direto, o cosseno ao quadrado de x é 1 menos seno ao quadrado de x. Tá? Então, isso aqui não são assim novas fórmulas, novas relações. Elas são relações decorrentes dessa relação fundamental. Tá? Então é interessante você saber sempre isso. Você pode trocar. Poderia até trocar o número 1 de repente para o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. É bobeira, mas até posso. Então, um exemplo disso aqui, vamos supor que ele fale assim: olha, resolva uma equação, né? Então, encontre o conjunto de solução, determine, etc., sendo que o universo vai de zero, por exemplo, até 2π. Tá? Aquele universo que ele está colocando sempre, não entra o 2π. Tá? Então, vale o zero e não vale o 2π. E essa equação ela é assim, ó, seno ao quadrado de x menos cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Pessoal, não vale invenções. Tá? Tudo que a gente fala em matemática, principalmente em álgebra, você precisa provar. Então, cuidado para não inventar, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, então eu vou trocar um pelo outro, ver o que vai ficar, o que eu vou fazer. Tá? Aí complica. Então, eu quero achar o valor de x. Como aqui eu tenho duas incógnitas, tá? O segredo, quando você tem duas incógnitas, é fazer com que fique só uma. Se você tem, lembra de sistema? Você tem x e y, tá? Numa equação, você tem que substituir só o x ou só o y, você transforma um sistema. Alguns alunos gostam de fazer isso aqui, ó. Eles fazem isso aqui e acrescentam essa nova equação aqui, ó, e resolve como se fosse, ó, um sistema. Eu não vou nem fazer isso aqui, ó. Ele corta aqui, seria uma das formas. Eu já estou até fazendo, ó. E transforma isso aqui, ó, numa equação, soma uma com outra, lembra disso? Isso é uma forma de fazer, tá? E vai chegar, ó, que seno ao quadrado de x, esse 2 que está aqui na frente passa dividindo, né? É igual a 1. Ou ele pode fazer o seguinte, ó. Se eu tiver essa equação aqui, ele quer que resolva essa equação. Deixa eu copiar aqui que eu já fiz um monte de coisa. Então, essa é uma forma de você fazer, transformar num sistema. Eu acrescento aquela equação. Ou, tá? A outra forma de fazer, que eu gosto, eu acho que fica mais interessante, é você partir para a substituição. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Se eu sei que cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x, eu substituo, ó. Eu vou falar que cosseno é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Na realidade, é o sistema de cima, só que feito através de uma substituição. Aí, aonde está, ó, cosseno ao quadrado menos, ó, eu substituo aqui, ó, igual a 1. Na prática, né, é a mesma coisa que eu fiz em cima, né? Ó.
Ó, eu vou pegar isso aqui e vou pôr aqui, ó. Tá vendo, ó? E vou colocar aqui. Daí eu volto para cá, ó. Me sobra o quê? Seno ao quadrado de x menos 1 mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Daí você vai ter aqui, ó, duas vezes, porque você junta seno de x com seno de x, ó, esse seno de x com esse você junta, passa o menos 1 para o outro lado e fica 2. Agora você passa o 2 dividindo, 2 dividido por 2 dá 1. Conclusão, o que é importante? Ó, esta aqui e esta aqui chegaram no mesmo lugar. Então você pode acrescentar uma equação e transformar num sistema, se der na cabeça, desde que seja útil, ou faz por substituição, tá? Você pega isso daqui, olha, que era o que nós vimos lá, e substitui e joga no lugar do outro. Poderia trocar o seno também, tanto faz. Fica só seno, só cosseno. E agora você vai resolver. Aí tanto faz, ó. Tanto a de cima quanto a de baixo chegaram na mesma coisa, que é exatamente isso aqui, ó. Vou continuar aqui, ó. Seno ao quadrado de x é igual a 1. Eu quero calcular seno ao quadrado de x? Não. Então, vou transformar seno de x é igual a mais ou menos e passa a raiz. Tá? A raiz de 1 tem dado 1, né? Então, seno de x é mais ou menos 1. Então, quantas coisas aqui eu tenho? Duas coisas aqui para resolver. Eu posso falar que seno de x pode ser 1 e posso falar que seno de x pode ser menos 1. Aí você olha na tabela, ou você já tem essa noção, quando que o seno dá 1 e quando o seno dá menos 1. A tabela do seno tem essa sequência, ó, 0, 1, 0, menos 1 e 0, né? Aqui é 0, aqui é π sobre 2, aqui é π, aqui é 3π sobre 2, aqui é 2π, tá? Essa é a tabela do seno. Então, pessoal, eu apaguei já aquela tabela, né? Que eu tinha colocado aqui no cantinho para vocês. Então, ó, se o seno de x é igual a 1, logo, opa, deixa eu pôr a canetinha aqui de novo, x é igual a π sobre 2, conforme nós tínhamos visto na tabela. E quando o x for igual a menos 1, seno de x igual a menos 1, no caso, né? Porque aqui, ó, seno de x igual a 1. Então, eu quero saber, ó, quem é o x. Aqui, ó, seno de x igual a menos 1. Então, eu quero saber quem é o x, tá? Vou até apagar isso aqui, só para vocês lembrarem. Então, aqui você vai ter que o seno de x... Deixa eu apagar isso aqui também, para não ficar muito riscado. Seno de x é igual a menos 1, quando o x for o quê? 3π sobre 2. Tá? Eu só dei uma apagadinha naquela tabela, que deu uma caída aqui, eu dei uma editadinha nesse pedacinho, né? Eu cortei e voltei esse pedacinho, tá bom? Então agora, pessoal, para finalizar, né, já achei aí, apaguei o negócio lá, nesse caso, como eu isolei o cosseno aqui no começo, olha, convém a gente sempre olhar para ver se isso daí vai ficar correto, né? Para ver se isso vai ficar correto. Então eu tinha falado assim, olha, deixa eu voltar aqui para a caneta, que desconfigurou. Se eu falar assim, olha, ele falava assim, ó, que cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x, né? E a gente não sabia. Então, você pode até verificar se isso daí é correto, substituindo uma coisa na outra aí. Então, ele já achou, por exemplo, ó, que o seno ao quadrado de x, nós vimos que deu 1, né? Aqui, ó. Você tem aqui, ó, seno ao quadrado de x, vimos que deu 1. Então, o cosseno ao quadrado de x seria 1 menos 1, que é 0, né? Então, olha, cosseno ao quadrado de x é igual a 0, tá certo? Se eu for pensar no cosseno ao quadrado de x igual a 0, passa o quadrado, fica mais ou menos raiz de 0, que é 0, né? Quando que o cosseno vai ser 0? Aí, se você lembrar da tabela do cosseno, o cosseno vai ser 0 exatamente quando o x for π sobre 2, né? E quando o x for exatamente o quê? 3π sobre 2. Porque lembrando que o cosseno nessa linha, ele vai ser 0 aqui no meio, ó. Esse e esse. Então, vai dar exatamente a mesma coisa, tá? Vai dar exatamente a mesma coisa. Então, normalmente, os alunos já param quando chega aqui nessa parte de cima, né? Ó. Quando chega aqui, né? Ele pensa aí, verifica aí essa substituição rápida, até de cabeça ou não, e vê que está certo. Mas é sempre bom, lembra? Você acha o x, tem que achar o y depois. Mas aí, no caso, os dois valores vão ser iguais. E o cara que é mais assim, aquele que gosta de entrar nos detalhes, se ele quiser tirar dúvida, você vai ver que vai dar certinho, ó. Que ele falou que seno ao quadrado de x menos cosseno ao quadrado de x é igual a 1, né? Quando o x for meio,
desculpa, π sobre 2, você teria assim, ó, seno ao quadrado de π sobre 2 menos cosseno ao quadrado de π sobre 2, está falando que dá 1, tá? O seno de π sobre 2 é o seno de 90. O seno de 90 é 1. Então, 1 ao quadrado, você troca o valor, menos o cosseno é 0. O cosseno de 90 é 0, ó. 1 ao quadrado dá 1, menos 0 dá 1. Então, está verificado esse valor, tá certo? Você teria a verificação do outro valor aqui, ó. Ó, qual que é o outro valor? Seno ao quadrado, agora, você vai trocar por 3π sobre 2. Então, seno ao quadrado de 3π sobre 2, troca o x por isso, menos cosseno ao quadrado de 3π sobre 2 é igual a 1. Então, seno ao quadrado de 3π sobre 2, seno de 3π sobre 2, ó, 0, 1, 0, menos 1, vai ser menos 1 ao quadrado, que está lá embaixo, menos o cosseno de 3π sobre 2 é 0 também, né? Então, você vai ter aqui, ó, ao quadrado. Isso tem que dar 1. Menos 1 ao quadrado é 1, né? Menos 0 dá 1. Então, está verificado também esse valor. Precisa fazer tudo isso? Não, não tem necessidade. Tem gente que gosta. Poderia parar aqui, ó. Nisso aqui, já tendo certeza que está tudo certinho. Isso nas equações trigonométricas, né? Porque quando você é um sistema, você tem que achar o x e o y. Aí você achou o seno, achou o cosseno, tá? Pode fazer isso aqui? Também pode. Esse aqui é interessante. Agora, esse aqui já é um pouco de excesso de zelo, né? Se você quiser fazer, você faz. Mas se você tiver convicção que você fez, beleza. Agora, o que precisa fazer é sempre escrever o quê? O conjunto solução, né? Isso é extremamente importante. Sempre tem que ter o conjunto solução. Então, o conjunto solução vai ser meio e vai ser 3π sobre 2. A gente não vai escrever duas vezes. Nem que você tenha feito isso daqui, olha, que você calculou em cima e embaixo, não vai escrever duas vezes π sobre 2, duas vezes 3π sobre 2. É bobagem, né? Não existe isso. Então, no conjunto não se repete elemento. Então, esse é o conjunto solução, tá certo? Espero que esse vídeo tenha sido útil, acho que é bem legal esse vídeo. E lembrar que essa relação aqui, ó, que você escreveu logo no começo aqui, olha, isso aqui é muito... Opa, tá tudo rabiscado aqui. Isso aqui, ó, é muito interessante, tá? É muito interessante. E eu, se eu fosse vocês, aí, ó, eu anotaria isso daí, porque é muito importante. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1 é lei. Isso aqui tem que saber. Agora, essa situação que a gente chama já de relações decorrentes, que decorre daquela, essas já são importantes, porque elas ficam mais práticas, né? Você já pode passar direto a hora que você precisar trocar, tá bom? Pessoal, assista esse vídeo aí antes de fazer o exercício, né? Se você está assistindo aqui e já fez, você viu que você se complicou lá, volta e faz o 40. Se você não fez, excelente. Vai lá e faz o exercício, tá bom? Até mais, até a próxima aula e cuidem-se, tá bom? Um abraço, saudades aí. Até mais, tchau.